profissional do mundo, com praticamente toda a gama de periféricos que hoje bem conhecemos. Quando falamos de periféricos, falamos de componentes, né? Mouse, teclado. Então, são dispositivos que estão próximos ao computador, mas que não fazem parte da máquina. A impressora pode ser considerada como periférico, o teclado, o mouse, a webcam. Né? Para os computadores portáteis, a webcam já vem integrada. Os computadores pessoais, geralmente, nós temos lá a webcam, a câmerazinha, que não vem integrada. Ok? Falando ainda, nós podemos dizer que esses computadores, os PDAs, eles hoje já têm até programas gráficos na área digital. Então, eu posso ter programas para trabalhar com informações gráficas, com filmes, com videoclipes. Ora, a tendência é que, com o passar dos anos, isso pode ser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, então não se tem um tempo estimado, mas que os PDAs possam ter aí circular. Cada pessoa vai ter aí o seu PDA e com uma gama de informações, como um computador de mão, né? Você pode carregar no bolso. Então, ou seja, você vai ter uma praticidade enorme no uso do computador. E aí, com a nova tecnologia, a tendência é que eles venham a melhorar, assim como no desktop, né? Ele foi melhorado. Depois nós tivemos a classe dos laptops. Então, e sempre lembrando, tamanho, né? É inversamente proporcional à capacidade. Hoje, nós temos computadores menores com capacidade superior. Já antes, tínhamos computadores maiores com capacidades de menor escala. Nós podemos aqui, como falei anteriormente, o seu principal sistema operacional é o macOS X, podendo também rodar o Windows XP e o Vista. Hoje há a possibilidade já de rodar outros sistemas operacionais. Utilizam o processamento, né, a tecnologia do processador dual core, né, ou seja, 2 processadores trabalhando ao mesmo tempo. Bom, utiliza, suítes, editores de texto, de página, planilhas eletrônicas, que eles chamam como numbers, né? Ou seja, trabalhando com números, e apresentações também, como o PowerPoint. Então, já tem aplicativos que podem ser usados. Quando falamos em aplicativos, eles podem ser usados, então existem diversos aplicativos. Quando falamos em aplicativos de texto, ou processador de texto, nós temos aí o Word, que pode ser utilizado para o trabalho com texto. Quando falamos de números, de cálculo, nós podemos falar do Excel a nível, e assim como também podemos falar de outros aplicativos que podem trabalhar com cálculos. Então ele já pode utilizar essa tecnologia e ser instalado nele alguns softwares. Ora, a Apple disponibiliza muitos aplicativos para tratamento de fotos profissionais, edição de vídeo, criação de efeitos visuais. Quando falamos em tratamento de fotos, lembramos muito do Photoshop. Ou seja, um dos melhores e mais usados no mercado de trabalho é o Photoshop. Claro que nós temos aí também o Core Photopaint e outros aplicativos na edição de fotos, mas o Photoshop é um excelente programa para tratamento de imagens. Quando falamos em criação, quando se pensa em criar algo, eu estou pensando em criar algo visual, quero criar uma logomarca, eu vou criar um logotipo, então eu vou desenvolver um cartão de visitas, um panfleto, um folder, um banner na área gráfica, se usa muito o Corel. O CorelDRAW é um excelente programa para o trabalho na criação da arte. Você vai desenvolver a arte, então de repente eu tenho que criar ou fazer um convite de casamento, por exemplo. Então eu posso utilizar o Corel para criar e fazer isso. Então quando eu falo em edição de fotos, eu posso utilizar o Photoshop para pegar uma foto que eu tirei, ou uma foto qualquer, e eu posso melhorar a qualidade dessa foto. Quando falamos de cor, ou até mesmo fazer pequenas montagens, ou até pequenos ajustes. Algumas falhas que a foto pode conter, ou que possam conter, tá? Eu posso utilizar isso aí esse programa para fazer essa edição de imagens. E aí, para efeitos visuais e para edição de vídeo também, nós temos diversos programas para serem utilizados, que variam de acordo com a necessidade do usuário ou da empresa, como falei, Ele utiliza também o Microsoft 2008 para macOS X, podendo criar documentos do Word, do Excel e do PowerPoint. Nós sabemos aí, vocês sabem que na linha Microsoft Office, se desenvolve o pacote Office, programas de texto, que é o Microsoft Office Word, programas de planilha, que é o Excel, programas de apresentação, o PowerPoint, programa de banco de dados, o Access, entre outros aplicativos que a Microsoft disponibiliza no seu pacote para que o usuário possa ter acesso. Lembrando que quando falamos de Microsoft, nós temos também os sistemas que são, ou seja, os softwares que são livres. Como exemplo maior, nós temos o Linux, Então, ou seja, a diferença entre eu usar o pacote Office
e o pacote Linux é que nós temos à disposição o Linux de uma forma gratuita. Eu posso baixar esse programa sem ter custo de licença, ou seja, você pode baixar e utilizar o programa. Então, na gama do Linux, que é uma concorrente da Microsoft, nós podemos utilizar um programa para cálculo, como por exemplo o Calc. O programa Calc, ele é similar ao Excel da Microsoft. O programa Write, que é usado para edição de texto, que é concorrente ou similar ao Word. E para cada programa há uma particularidade, ou seja, uma semelhança com o seu concorrente. E esses programas vêm crescendo e a utilização nas empresas também vem crescendo de uma maneira gradativa. Então as pessoas querem conhecer hoje os aplicativos e até fazer comparações entre eles. E depois definir qual deles será introduzido na empresa. Qual que eu vou usar. Então, ou seja, se faz diversos testes, há o conhecimento, a troca de informações entre pessoas que utilizam os dois sistemas operacionais e os dois programas, ou programas de cada empresa, e ver depois qual o custo-benefício, qual o melhor para atender as suas necessidades. Então, ok? Falando aqui ainda nos computadores da Apple, tá? Os tipos de computadores Apple fabricados são notebooks, desktops e mini computadores. Também tem lá na classe, tá? Ele também trabalha com isso aí. Então, alguns exemplos, nós podemos observar aí que o designer muda um pouco, né? Nós temos aqui, aqui na tela, nós temos um design bem interessante, tá? E outro modelo aqui. Ou seja, são computadores que trazem, nesse aqui nós temos algo integrado, né? Com todos os componentes, de uma forma que você não vai ter o gabinete, né? Bom, o preço dele também, né? Já é um pouco mais alto aí, ó. Esse aqui, tá? Gira em torno, que pode ser para mais ou para menos, tá? Em torno de R$ 3.999, ok? Ele tem 20 polegadas, é uma tela de LCD. A tecnologia, né? Dual Core, novamente aí, presente, tá? Um HD de 250 GB, tá? Como falei para vocês, mais adiante nós vamos falar dessa questão aí de kbyte, megabyte, gigabyte, a capacidade de armazenamento de dados, ok? Bom, nós temos aí um iPod também para trabalhar com música, né? Tocar as músicas, vídeos digitais. Os mais modernos iPods, eles podem chegar até 160 GB de armazenamento. Claro que pode ter mais, ou seja, sempre aquela versão, né? O que se fala hoje, daqui a 2 ou 3 meses, pode alternar em fração de semanas, de meses, de dias. Então, já pode ou já tem, com capacidade maior. À medida que falamos aqui, já se pode, ou já vem a surgir novos, com capacidades maiores. Então aqui, ó, 1196, ok? Bom, quando falamos em computador, né, o que é que um computador pode fazer? Ora, um computador ele pode receber as informações, pode processá-las e pode armazenar. Então, uma máquina, na verdade, a diferença entre nós, né, se nós fizéssemos aqui uma comparação entre nós e a máquina, é que a diferença é que a máquina não pensa, né? Por mais que ela venha a fazer, ela tem que ser comandada. Ou seja, se eu ligar um computador lá e não executar as ações, ele não vai fazer. Então, se eu quiser acessar lá o Word, por exemplo, se ele estiver instalado no computador, eu vou ter que passar para o computador, né? Dar a instrução ao computador, utilizar um mecanismo de entrada de dados, ou seja, um dispositivo de entrada de dados, como por exemplo o mouse, para que o computador possa entender o comando, processar a informação, né? E depois jogar para nós o resultado. Ou seja, nós temos aqui a definição, tá? Ou a utilidade do computador. O que é que ele pode fazer? Ele pode receber, processar, armazenar e, ao final, mostrar o resultado da informação de uma forma rápida. Tudo que passamos para o computador, ele vai analisar, ele vai receber aquela informação, ele vai processar, né? Passando aí pela CPU, pela Unidade Central de Processamento de Dados, e a velocidade com que a informação vai ter o retorno varia na questão da velocidade de capacidade de processamento do processador. Ele pode ter 2 GB, claro que uma máquina que tem um processador de 1 GHz e um que tem um de 2 GB, claro que a informação vai ser processada de uma maneira mais rápida. E a obtenção da resposta do que tem 2 GB será primeiro do que aquele que tem 1 GB. Tá? Ora, eu também posso enviar e receber informações ao longo das distâncias. E aí nós falamos da internet.
Então a internet é um meio de comunicação onde você pode não só receber informações, como também enviar. Quando pensamos em e-mail, né? Então, a nível corporativo, a nível de empresa. Então, de repente, eu vou usar um e-mail corporativo dentro da empresa para fazer uma comunicação de um evento, ou até mesmo de uma reunião. Então, a facilidade é o quê? Eu posso mandar um e-mail para todos que fazem parte do grupo, né? E fazer a comunicação via e-mail. Então, posso utilizar o computador, independe se eu tenho uma filial aqui em Recife,